Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como operar Forex sem stop loss, né? Então, eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, mas como eu mudei o meu operacional, né, como eu estou trabalhando de uma forma diferente, agora eu quero dar uma atualizada para vocês, para mostrar como que eu estou fazendo, né, para conseguir manter esse tipo de preferência que eu tenho, que é operar sem utilizar o stop loss, beleza? Então, para quem não me conhece, aqui no nosso canal a gente faz análise fundamentalista, né, o assunto principal aqui, e utilizando operações estruturadas, beleza? Então, vamos ao conteúdo do vídeo, né? Eu quero dar uma recapitulada para vocês sobre o que a gente fazia antes e como que vai ser, como que agora a maneira que eu estou tentando trabalhar, beleza? Então, eu estou com um gráfico aberto aqui do GBP/USD para mostrar para vocês aqui alguns exemplos, beleza? Então, vamos lá, vamos organizar isso aqui. Então, vamos supor que você faça a sua análise, né? Então, a primeira coisa é você ter uma análise para você começar a operar. Não adianta nada você querer operar sem stop loss, mas você está entrando a esmo nas operações. Isso aí nunca vai dar certo. Então, você tem que ter a sua estratégia, você tem que ter a sua análise, não importa qual ela seja, né? Para você seguir o seu operacional, beleza? Então, aqui, no caso, eu utilizo a análise fundamentalista, mas você pode utilizar aí o seu operacional preferido. Então, vamos supor que na sua análise você acha que o GBP/USD vai subir. Então você faz uma compra aqui, beleza? E aí você posicionou o seu stop loss, vamos supor, aqui embaixo, tá? O seu stop loss. Se o preço do GBP/USD começa a cair, aqui onde é o stop loss, no meu operacional antigo, o que eu faria? Ao invés de aceitar o stop loss aqui, eu abriria uma venda para travar esse prejuízo, beleza? Então esse prejuízo aqui, ele fica travado. E aí eu ia esperar o mercado, eu ia dar tempo para o mercado se movimentar para poder fazer uma nova análise. Qual que é o problema desse operacional aqui da minha visão? Do operacional clássico do Forex. Isso aqui chama-se hedge, né, pessoal? Então, o problema que eu visualizo aqui é que esse prejuízo aqui que está travado, ele só vai ser resolvido se o mercado andar para baixo e retornar, eu fechar aqui e aí ele retornar para nossa linha. Então aí eu teria que fazer uma nova análise para ver se isso tinha possibilidade de acontecer. Se o preço continuasse aqui nessa região, eu ia ficar no prejuízo. E se eu fizer aquele outro tipo de hedge, que é no caso, ao invés de abrir uma posição aqui com o mesmo lote, eu abrisse com um lote um pouco maior, né? Vamos supor que aqui o meu lote é 0,1, 0,1 e aqui eu abrisse 0,11, eu ia ter que esperar ele cair um pouco mais até esse prejuízo aqui, esse lucro, né, na parte da venda, superar o prejuízo que eu estou tendo na compra. E aí, se ele reverter, eu teria que abrir uma outra compra com um lote um pouco maior e assim sucessivamente. Então eu ia ficar muito preso nesse loop aqui, ia ficar muito preso nessa operação, né, por muito tempo provavelmente. Então esse é o problema do hedge, né? Se tiver uma indecisão aqui na hora do preço, fica complicado, né? Se ele simplesmente descer e retornar, eu fecho a venda, espero ele voltar aqui para a zona de lucro da compra, beleza? Então, essa aqui é a estrutura anterior, né? Não a estrutura. Isso aqui é o modelo clássico, né? O modelo anterior que eu fazia o hedge, né, pessoal? Então, qual que é o problema? É a sua compra aqui, a partir do momento que já começou a descer, você já começa a levar prejuízo, e o prejuízo aqui é infinito, né? Ele vai aumentando, certo? Então, essa é a maneira clássica. Quando você compra, o seu prejuízo já começa caso o preço caia. Quando você vende, o seu prejuízo já começa caso o preço suba, beleza? Então agora, como que eu estou fazendo? Para quem está me acompanhando aqui no canal, sabe que eu mudei o meu operacional para um operacional voltado em operações estruturadas, né? Então, como que eu entraria nessa operação aqui para trabalhar sem stop loss? O que eu ia fazer aqui é o seguinte: o pessoal sabe que a operação que eu estou gostando mais de fazer agora é a operação de volatilidade. Então, fazendo ali a minha análise fundamentalista, né, eu procuro esses momentos aqui, ó, onde o preço tem uma grande volatilidade, certo, pessoal? Onde o movimento é grande, ó, partiu daqui e subiu lá em cima, beleza? Então, eu faço esse modelo de volatilidade, por quê? Porque aí eu vou entrar com uma operação estruturada buscando a volatilidade. E não interessa se o preço vai subir ou se o preço vai descer, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês como que seria essa operação, né?
como que seria esse modelo de operação, beleza? Então, tá aqui, seria isso que eu iria operar. Se o preço ficar parado na minha região atual, eu levo o meu prejuízo. Se o preço subir, eu tenho lucro. Se o preço descer, eu também tenho lucro. Esse aqui é o operacional de volatilidade padrão, né? É um dos modelos que eu ensino lá na mentoria de operações estruturadas. Então, beleza. Tá aqui o modelo padrão. Mas como que isso aqui é sem stop loss, né? Se eu tenho uma zona de prejuízo. O que eu faço? Primeiro de tudo, pessoal, é que as operações estruturadas, você tem vários tipos de operações e você pode montar elas aos poucos, entendeu? Então, aqui, ó, eu iria montar só o lado, por exemplo, se eu acho que o preço vai subir, eu iria montar só esse lado da operação aqui, ó, o lado que o preço vai subir. Então aqui o meu prejuízo seria 30 fixo, iria ficar em 30 dólares fixos, né? Caso o preço comece a descer, aí eu abro o resto da operação para fixar o meu prejuízo aqui em 60. E posso fazer o contrário também, eu posso abrir o lado da estrutura da queda e caso o preço comece a subir, eu abro o outro lado da operação, beleza? Mas mesmo assim eu ainda teria um prejuízo aqui no meio, né? No caso o preço continue parado, eu teria um prejuízo aqui de 60 dólares. E como que eu resolvo isso, pessoal? Como que eu resolvo isso? Se aconteceu lá os eventos econômicos que eu estava esperando, os dados, e o preço não teve volatilidade ou não conseguiu ter força para sair dessa região que ele está no momento. Como que eu faço para não ter esse prejuízo aqui, né? Como que eu faço para manter a minha operação sem stop loss? Eu uso uma outra estrutura que é o inverso dessa estrutura aqui, pessoal. Então eu abro uma outra operação que é o inverso dessa estrutura. E como que seria essa outra operação? Ela funciona dessa seguinte forma aqui. Eu lucro 67 dólares se o preço ficar onde está. Então perceba que ela anula aquela outra operação que eu havia aberto. Então eu vou ficar basicamente aqui no 0 a 0, ou com lucro pequeno, ou com prejuízo baixinho também pequeno. E aí eu vou cancelar uma estrutura, vai cancelar a outra, né, pessoal? Então vocês podem ver aqui que essa estrutura aqui basicamente cancela a outra e vice-versa, certo? Então é assim que eu vou conseguir manter um operacional sem utilizar stop loss, né? Utilizando aqui as operações estruturadas. Então eu abro a minha estrutura aos poucos, conforme o preço for reagindo e eu ver que a minha estrutura não vai dar certo, que aquilo que eu estava esperando não aconteceu, eu abro uma outra estrutura que cancela a primeira estrutura e assim eu fico basicamente no 0 a 0 nessa operação aqui que eu não consegui lucrar, beleza? Então eu tenho a opção de lucrar ou tenho a opção de cancelar aqui, criar uma outra operação para cancelar essa primeira, beleza, pessoal? Então essa é a maneira como eu estou fazendo agora para trabalhar sem stop loss, que é utilizando operações estruturadas. Então essas são apenas duas estruturas das mais de 10 estruturas que eu ensino lá na mentoria, que tem dois módulos: operações estruturadas e análise fundamentalista, que eu uso para conseguir manejar aqui, saber aonde que eu tenho que começar a fazer minhas operações, né? Qual o momento que eu tenho que começar a operar, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, né? E se vocês gostarem desse conteúdo aqui, eu vou estar postando mais conteúdo de operações estruturadas aí, que tem me ajudado bastante a evoluir, a melhorar minha taxa de acerto no Forex, beleza? Então, até o próximo vídeo e boas operações para todos.